Olá, chegou a sexta-feira e estamos juntos em mais uma edição do Assunto do Dia, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. E hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre consumo sustentável. Vamos refletir no decorrer desta edição do Assunto do Dia sobre quais ações que podemos adotar no nosso cotidiano para agredir cada vez menos o meio ambiente. Aqui no estúdio vamos conversar com Fabiana Nunes. Fabiana é bióloga e vai tirar nossas dúvidas sobre consumo sustentável. Também vai trazer dicas e orientações o Vitor Santos. Vitor, ele é engenheiro ambiental. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui o nosso bate-papo de hoje, mas antes vamos explicar a você que está em casa o seguinte, que o consumo sustentável é um conjunto de práticas relacionadas à aquisição de produtos e serviços que visam diminuir ou até mesmo eliminar os impactos ao meio ambiente. São atitudes positivas que preservam os recursos naturais, mantendo assim o equilíbrio ecológico em nosso planeta. Estas práticas estão relacionadas à diminuição da poluição, incentivo à reciclagem e eliminação do desperdício. Através dessas atitudes, poderemos um dia atingir o tão sonhado desenvolvimento sustentável do nosso planeta. A partir de agora, vamos conhecer o projeto, um projeto de sustentabilidade que é desenvolvido lá no Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco, o CEASA. Lá são produzidas 900 toneladas de lixo por mês, mas tem destino certo. Confira! O trabalho começa com a separação dos resíduos. O Centro de Abastecimento e Logística de Pernambuco, o CEASA, produz 900 toneladas de lixo por mês. 90% disso é material orgânico, resultado dos produtos impróprios para a venda, aquilo que fica pelo chão. Depois de separados, os resíduos são recolhidos e destinados, cada tipo, para a etapa de reciclagem e compostagem. Como a gente gera das 1.330 lojas, mais os 51 galpões, certo? Então, a gente gera muito papelão. O nosso carro-chefe, de todos os reciclados, o nosso carro-chefe é o papelão. Então, a gente tem uma coleta diferenciada dele, certo? O comerciante mesmo coloca o seu resíduo de papelão ali nessas gaiolas e a gente tem um sistema de coleta, certo? Através de carroças, certo? E encaminha aqui para a central de resíduo um galpão que é exclusivo só de papelão. Então, no papelão, a gente terceiriza esse serviço. A empresária tem a prensa, tem 2 funcionários e ela prensa em farda, beneficia os nossos papelões através de farda e depois comercializa. Produtos como plástico, garrafas PET, vidros e latinhas também são recolhidos. Já o material orgânico vai ser transformado em adubo. O composto orgânico é produzido por uma empresa parceira, através do processo de compostagem. Segundo a chefe de gestão ambiental do CEASA, parte do adubo sólido é repassado a pequenos agricultores que são beneficiados gratuitamente com o material. Das 900 toneladas que a gente gera mensalmente, 90% é orgânico, certo? Então a gente destina ambientalmente correto e atendendo à exigência da Lei 14.236, certo? Que dá ênfase à destinação final, utilizando o processo de compostagem. Ia para o aterro, E como é nobre o produto da gente, resíduos orgânicos, é rico em nutrientes, o processo de compostagem beneficia ele, Agrega valor e o governo do estado achou por bem a gente distribuir, faz por doação a pequenos agricultores, certo? Agora, desde que ele seja cadastrado. Então, a exigência do programa é mínima, é só cadastrar. A novidade no projeto de sustentabilidade do CEASA é esse equipamento chamado de biodigestor. Aqui, a parte líquida dos resíduos orgânicos vai ser transformada em biofertilizante. O processo ainda está em fase experimental, em parceria com a Universidade Federal de Pernambuco, mas quando ficar pronto vai beneficiar o meio ambiente com a nova destinação do chorume e ainda vai produzir eletricidade para todo o setor de reciclagem do CEASA. A gente está aproveitando, está valorizando todos os nossos resíduos, certo? Através de tecnologias inovadoras para a gente aqui, Porque uma CEASA
trabalhar com essa gama com essa preocupação de de reduzir o máximo os seus resíduos, sai na frente. O SEASA ainda desenvolve outras atividades visando a sustentabilidade, como a Sopa Amiga e a Feira de Produtos Orgânicos. Pois bem, o SEASA, né, sai na frente com toda certeza, como bem vimos aí na reportagem, e serve também de exemplo para várias empresas, né, que estão acompanhando também aqui o nosso programa. Você que está em casa também, que é um gestor, você pode começar a repensar algumas atitudes aí do seu cotidiano. Você pode repensar de que forma os resíduos, né, da sua empresa eles podem serem reciclados, por exemplo, e dar uma utilização, né? Dar um destino correto para que esse lixo ele seja reciclado, né? Ou então ganhe o destino correto. A gente vai falar muito mais, com mais propriedade, daqui a pouquinho sobre o tema com os nossos convidados de hoje, que entendem bastante sobre o assunto. Consumo sustentável, descarte também correto do lixo. Será que é possível também reutilizar a água? Vamos refletir daqui a pouquinho sobre isso. Mas agora chegou o momento do programa que você vai ligar para a gente para participar, você vai interagir conosco. Vamos lançar a nossa enquete do dia e a pergunta de hoje é a seguinte. Olha só, você que está em casa vai ligar para a gente para responder o seguinte. Você reutiliza materiais que seriam descartados? Sim ou não? Você tem essa preocupação? Tem, né? Adota essa prática no seu cotidiano? 3424-1547 é a nossa linha interativa. A partir de agora está disponível para você ligar e responder aqui. Você reutiliza materiais que seriam descartados, sim ou não? Liga para a gente, participa, a gente faz questão de receber a sua ligação também no 3424-1977. Temos 2 números, você liga, participa. Daqui a pouquinho nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua dúvida. Você também já pode participar conosco através da fanpage que está no facebook.com/assunto do dia. facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço lá na internet para você deixar um depoimento, deixar uma pergunta, escrever também uma frase. Essa frase vai passar aqui, ó, na nossa telinha no decorrer do programa. 99209-4819 é o nosso WhatsApp, 99209-4819. Você pode mandar várias perguntas, porque daqui a pouquinho vamos ler e responder a sua dúvida ao vivo aqui no nosso programa. E por falar em consumo sustentável, a gente vai falar agora sobre a água. Evitar o desperdício de água é importante não apenas nos momentos de crise. Adotar um estilo de vida, né, e uma produção com uso racional da água é necessário não só hoje, mas também como sempre. Isso porque as crises de água e energia que nós brasileiros enfrentamos, né, não são apenas resultado da seca. Há diversos outros fatores, como problemas na estrutura de distribuição, desmatamento e desperdícios, isso mesmo. Mas será que podemos também reaproveitar a água? A gente vai refletir a partir de agora sobre o tema. Primeiro quero dar boas-vindas aqui aos nossos convidados, dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Primeiro, a Fabiana Nunes, ela que é bióloga e também diretora da Ecopere e consultora ambiental. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada, Valdson. Bom dia a todos. O assunto é bem esclarecedor hoje, né, que vamos ter aqui ao vivo, é sobre o consumo sustentável. Então, o que é que a gente primeiro tem que interiorizar? A gente tem que perceber todos os problemas ambientais que existem hoje. Todas as temáticas, a escassez dos recursos naturais, as mudanças climáticas, né, o acúmulo de lixo e, a partir desse processo de conscientização, devemos ter práticas sustentáveis. Essas práticas sustentáveis, essas práticas diárias, contribuem para o consumo sustentável. O que é, por exemplo, como você falou agora sobre o reaproveitamento da água. Tem várias maneiras de reaproveitar a água, mas quando a gente está fazendo uma prática diária, que é escovar os dentes ou ensaboar o corpo, vamos desligar a torneira, né, enquanto a gente está fazendo essa prática. Se você está aqui nesse estúdio, você vai sair, desliga as luzes, você está no seu computador, fecha o teu computador, desliga ele. Então, assim, esses primeiros passos são necessários para uma prática sustentável, para fortalecer o consumo, entende? Você tem uma caneca.
essa caneca que você usa para o seu café, sua água, você vai reutilizá-la várias vezes. Mas se num determinado momento você quer reaproveitá-la, que é diferente de reutilizar. Reutilizar você tem o mesmo fim, tomar café, tomar sua água. Mas para reaproveitar, você pode fazer da tua caneca um jarro com a planta, entende? Então, assim, a diminuição e absolutamente eu sou a favor da parada geral do consumo do canudo, né? O canudo hoje, por comodismo, a gente prefere tomar um suco, um refrigerante ou algum líquido com o canudo. Mas vamos tirar esse mau hábito e ter uma mudança de hábito brusca, que é tomar com o líquido no copo, entende? E várias mudanças, vamos falar aqui no decorrer do nosso programa. Isso, sim. Deixa eu dar boas-vindas também ao nosso segundo convidado, que já está aqui no nosso estúdio, vai nos ajudar a compreender melhor essa temática. O Vitor Santos é engenheiro ambiental, né? Trabalha sobre também essa temática do reaproveitamento de água. Vitor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa também, fique à vontade. As primeiras palavras para quem está em casa. Bom dia, pessoal. Bom dia, Valdson. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar vindo aqui desmistificar um pouco sobre a questão da reutilização de água, de resíduos sólidos e o comportamento do cenário hoje pernambucano e a nível Brasil, do que se entende sobre o assunto. Então, a gente vem aqui, espero que a gente possa contribuir bastante com algumas informações que, para a gente, pode ser um pouco básico, mas, às vezes, uma prática que você pode evitar em casa ou uma questão apenas de fechar uma torneira, o que é que você vai estar impactando. E muitas vezes nosso telespectador pode até não saber de onde é que vem a água que você está utilizando. A gente sabe que hoje Recife, particularmente falando, tem uma distribuição de água que é um pouco deficitária em algumas comunidades. E a gente vê e assiste diariamente por que isso está acontecendo. Como também a reutilização da água e dos recursos hídricos e recursos não renováveis no nosso país. Repensar, né, esses hábitos, pensando no meio ambiente, é uma temática nova, né? Estamos refletindo há pouco tempo ou já faz um certo tempo que vocês que trabalham nessa área provocam, né, essa reflexão? E por que agora, né? Só agora é que essa temática está ganhando uma dimensão maior? É por conta dos efeitos já, né, do nosso planeta? São respostas que às vezes são imediatas, né, desse descarte incorreto do lixo e várias outras coisas também. Por que só agora esse tema está sendo mais disseminado? Concordo. Desde da Agenda 21, né, global, que foi assinada na Rio 92, que veio essa preocupação do consumo desenfreado, Valdson, de todos os equipamentos e bens de consumo. Não só, vale só ressaltar que quando se fala de consumo sustentável, não é só o produto em si, são os recursos naturais, a sua luz, né? A sua água. Então, assim, desde essa época que a Agenda 21 já colaborou nessa temática com relação ao despertar de um consumo mais voltado para a necessidade do que para o imediatismo. Né? O consumo imediatista é o que gera o consumo desenfreado, né? E ela é totalmente inverso ao consumo sustentável. E quando a gente não repensa, né, esses hábitos e continua praticando, né, descartando lixo de forma correta, usando água de forma incorreta também, né? Muita gente até nesse período mais quente do ano quer estar molhando um pouco a calçada, né, de casa para dar um alívio ali na temperatura. Várias outras atitudes, né? Quando a gente não repensa isso, o que é que a gente tem de troco, né? A conta chega, não é só a conta elevada da água, mas chega de que forma? É de um aquecimento global, é da temperatura mais elevada? É o que na prática? Porque a tendência, a preocupação nossa hoje do Brasil é você tentar um consumo mais sustentável, tanto na indústria como nas residências. Porque se sentiu a necessidade disso. O mundo hoje ele responde à sustentabilidade. Então, temos países emergentes aí que estão anos-luz à frente do Brasil porque tem essa preocupação. Nós temos aqui a Amazônia e muitas vezes a gente não dá o devido trato a ela. Mas trazendo um pouco para o cenário de Recife, o cenário pernambucano, que é o que mais atinge a nossa população, a gente já está sentindo aí nesses últimos dias, tivemos chuvas em um dia que era para chover o mês todo. Isso é muito reflexo do que a gente está causando ao meio ambiente. E se a gente parte da prática da educação ambiental, principalmente nas escolas, principalmente na iniciativa que vocês estão trazendo a gente aqui, tirar dúvidas do telespectador, a gente consegue minimizar isso
E muito disso vai ser impactado nas gerações futuras. E tem algumas pessoas que já estão começando a sofrer agora com esse aquecimento global desenfreado, uma iniciativa fantástica que se está tendo em algumas empresas de reutilizar o lixo, a compostagem, a doação desse produto, porque os bens são, infelizmente, eles não são renováveis. E se a gente não cuidar deles, logo, logo a gente vai, infelizmente, estar sem. Se a gente não cuida, né? Porque muita gente transfere a responsabilidade só para as empresas, né? Muita gente acha que só a empresa que tem que repensar a forma de utilizar a água, só a empresa deve repensar a forma de descartar corretamente o lixo, coleta seletiva só se aplica ali no ambiente empresarial, mas não, todo mundo tem que fazer sua parte. No caso das empresas, vamos falar agora das empresas, o que é que as empresas hoje em dia elas têm feito para minimizar esses efeitos que são, né, bem vistos hoje em dia no meio ambiente? Então, a maioria das empresas que eu conheço, elas também estão muito preocupadas, né, internamente falando, com o seu lixo gerado, né, se ele primeiramente está bem triado. O que é triado? Se ele está bem separado, porque uma vez o teu lixo, o teu resíduo misturado, ele dificulta a tua triagem e o material final dele não é tão aproveitado ou beneficiado como deveria ser. Então, eles se preocupam desde a geração até a destinação final. Tem empresas hoje que eles têm uma produção que não é mais como antigamente, linear. O que é uma produção linear? Você produz, tem um consumidor final e depois destina para aterro sanitário. Isso é uma produção linear. Hoje em dia, a maioria das empresas estão, graças a Deus, adquirindo a produção cíclica, que o produto é criado, é consumido, volta para a cadeia para ser reaproveitado e transformado em novos produtos. É isso que se chama de logística reversa também? Isso, sim. Então, tem empresas que já praticam a logística reversa, tá? Não só pela lei, que também já induz e obriga os fabricantes a praticarem a logística reversa, mas também como uma prática interna, porque eles veem também que o reaproveitamento gera menos orçamento para eles, entende? Então, a produção cíclica, ela não gera efluentes, a produção cíclica, ela vai, o teu produto que não passa na qualidade volta para a produção e aí ele é reaproveitado e transformado em novos produtos. Então, há essa preocupação. E, principalmente, a preocupação de que, quando não tem essa logística reversa, quando as empresas não possuem ainda essa produção cíclica, que produz ainda essa linear, que é aterro sanitário, eles pegam a rastreabilidade do produto. Se eles estão destinando um resíduo classe 1, um exemplo perigoso, uma lâmpada fluorescente, que contém em sua composição mercúrio. Então, resíduo classe 1 perigoso. Então, eles têm que destinar, né? E com a destinação à descontaminação, mesmo assim, mesmo tendo a descontaminação da lâmpada, ela vira resíduo, que é o vidro e aquele soquete de alumínio, eles têm que demonstrar para o cliente e também para o fornecedor deles, através de uma cadeia, né, a rastreabilidade para o que foi gerado, para onde foi e o que foi destinado, através também de manifesto de transporte, pela transportadora, quem transporta, quem recolhe, quem transporta, então tudo é mapeado, né? Então há uma grande exigência, até para as certificadoras elas exigem isso, então para a competitividade também do mercado está em alta por conta dessa Falando dessa questão de indústria, a gente tem um ponto de vista bastante interessante, porque nem tudo são flores, como a gente sabe. Sim. Mas a gente conta hoje, nós ambientalistas, trabalhamos na área de meio ambiente, com licenciamento, regularização, com o apoio dos órgãos licenciadores. E essa atuação dos órgãos, no meu ponto de vista, é fundamental para que as empresas elas possam fazer isso, porque infelizmente hoje no Brasil a gente tem a cultura de a gente só fazer se a gente for cobrado ou se a gente for penalizado. Se você é novo também, recentemente a gente passou por uma adaptação da utilização do cinto de segurança. Hoje a gente está se adaptando aos aplicativos porque não se pode mais beber e dirigir. Por que isso aconteceu? Será que no meio ambiente, se a gente trouxer essas políticas mais rigorosas para as empresas e para o próprio consumidor, trazendo vantagens, trazendo benefícios, será que a gente não consegue reverter esse cenário? Porque hoje para uma empresa, falando a nível de indústria, as empresas que a gente trabalha, todas elas são certificadas, procuram se licenciar, se regularizar, mas muitas vezes não porque elas são boazinhas, não.
É porque ela está sendo cobrada pelo órgão ambiental e pela instituição financeira que muitas vezes precisa desse documento para dizer você vai ganhar um contrato, você vai ganhar um empréstimo. Então, dentro dos órgãos reguladores, é importantíssimo que a gente tenha pessoas técnicas, pessoas capacitadas, pessoas treinadas para fazer essa abordagem, para exigir que o empreendedor hoje ele possa cumprir todas as exigências ambientais e possa fazer com que esse ciclo dele se torne sustentável. Concordo. E se ele não souber fazer isso, que contrate profissionais aí que tem no mercado em abundância, para que possa instruir ele a fazer. Não é difícil. Às vezes a pessoa chega, poxa, eu vou tirar uma licença da empresa, é tão complicado, Vitor. Eu fiz, não, basta você entender o que é meio ambiente e fazer com que isso seja cumprido. Mas dentro desse processo a gente passa por algumas barreiras. Por exemplo, você quer hoje destinar um resíduo sólido, você tem sua empresa super bem formada, você tem a sua residência, você separa o resíduo, mas você só pode destinar esse resíduo para outra empresa que esteja licenciada, legalizada, porque ela vai pegar o resíduo, vai pesar, vai dizer para onde vai, de onde vem, para a gente possa rastrear. Mas o que acontece hoje no cenário? A gente sabe que a grande população ela sobrevive do reciclado. Então, esse material reciclado tem valor agregado. E esse mercado paralelo faz com que algumas empresas elas não se certifiquem e tem até um mercado informal, que muitas vezes você chega na padaria, você chega numa indústria pequena e faz, o seu resíduo está indo para onde? Não, eu fiz a doação. Mas essa carta de doação não tem como a gente rastrear para onde foi, porque a gente não tem endereço, a gente não tem telefone, não tem o que foi feito. Então o órgão ambiental hoje, tanto municipal, estadual e federal, ele não tem como rastrear. Então esses pontos que ainda dificultam um pouco o processo, mas acredito que os empresários hoje eles estão bem atuantes e estão entendendo que se faz necessário. E essa parceria entre empresa privada, pública, profissionais, população, vai fazer e acreditamos que a gente vai reverter esse cenário. Agora vamos a uma rápida pausa, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre consumo consciente, consumo sustentável. E agora a Tânia Silva vai trazer as notícias da internet sobre o assunto. Olá, Tânia! Oi, Valdisson, um ótimo dia para você, ótima sexta-feira. E para vocês que nos acompanham, a informação de hoje é do blog do consumidor do Correio Brasiliense. Quer ser um consumidor consciente? Saiba como consumir e preservar o planeta. De acordo com a socióloga Adriana Gilberti, o consumidor consciente é aquele que observa questões como marca, preço e dá prioridade por adquirir produtos de empresas sustentáveis que se preocupam com o impacto sobre o meio ambiente. Já para o pesquisador em energia do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Glauber Leite, a preocupação também deve se estender para o descarte do lixo. Só para a gente ter uma ideia, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, nós consumimos 30% a mais recursos naturais do que a capacidade de renovação do planeta. Agora a gente volta ao estúdio para comentar um pouco mais sobre esse assunto. Com você, Valdisson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. Vários tópicos chamaram a atenção, do que a Tânia trouxe aí da notícia da internet. O primeiro ponto, ela falou que é interessante toda a sociedade se preocupar em consumir produtos de empresas que têm essa preocupação, em um consumo sustentável, em preservar o meio ambiente. Aí, para quem está em casa nos acompanhando agora, de que forma essa pessoa identifica que essa empresa fornece um serviço ou vende um produto com a preocupação com o meio ambiente? Existe um selo, algo que eu possa identificar para que eu possa consumir, e incentivar outras pessoas também a consumir produtos ou serviços daquela empresa? Tem esse selo? Existe um selo? Sim, sim. Existem vários produtos. Você, ao estiver na prateleira de um supermercado, você atente que no verso do produto tem a certificação ou tem o selo sustentável, que ela é amiga da natureza, como esse produto aqui que eu vou mostrar para vocês. Aqui é uma sacola oxibiodegradável, tá? Que é uma sacola que se degrada em até 30 meses. Tá? É um plástico, é um material, plástico, mas é diferente esse mas plástico. É porque há um aditivo, chamado D2W em sua composição, que faz com que ela, o processo, quando ela está exposta às intempéries, umidade, calor, chuva, todas as umidades, enfim, todas as intempéries, ela vai
se degradando. A partir dos 12 primeiros meses até os 30 meses, ela se degrada. Como ela Existe tem uma decomposição, ela tem a decomposição, isso, é uma oxibiodegradação. E não é vai poluir o o oxigênio. meio ambiente. Não, porque ela serve também para micro-organismos, para degradação, tá? Então, ela atrai os micro-organismos por ter na sua composição dióxido, não dióxido de carbono, não o CO2, que colabora com o efeito estufa. Ela tem o dióxido o O2, que é o que nós respiramos, entende? Tem um selo nessas... E nessa sacola ela né? tem aqui o oxibiodegradável. Segura só um pouquinho fixa a sacola. É a empresa amiga da natureza, tá? Então, assim, você tem como ver, não só numa sacola, mas numa embalagem, quando a empresa ela é amiga da natureza. Vamos dar um destaque, né, nesse selo, para quem está em casa fixar bem. Se identificar esse selo, né, é que aquela empresa tem uma preocupação com a natureza. Isso é um exemplo, tá, Valdson? Temos também, só pra gente... eu gostaria de mostrar esse selo aqui, que é o mais importante, Pronto, tá? Então segura fixa aí o selo pra gente mostrar para quem está em casa. Fica à vontade. Pode falar sobre esse selo. Que é o selo, que é o D2W, que é o aditivo, que ele é usado para haver o processo de oxibiodegradação, tá? É certificado pela ABNT, tá? Então, tem normas internacionais envolvidas também, e pela Funverde. Tá? Tem o selo da Res Brasil, que é de reciclagem. Então, todo o produto hoje, que realmente ele não é mascarado, ele realmente tem como identificar não só o selo, mas também toda a cadeia de testes, ele, para mim, é um produto sustentável que a gente deve... consumir. Porém, incentivar o consumo, mas também tem que refletir consumir o necessário. Isso, o necessário. Porém, eu acho que hoje falta a publicidade empresarial sustentável. O incentivo das empresas em mostrar para o público em geral, né, o que eles estão colocando no mercado a favor do meio ambiente, tá? Com relação, como o Vitor falou, com relação ao cigarro e ao cinto de segurança. O cinto de segurança hoje, você entra no carro, você automaticamente coloca. Você sabe que é para sua salvaguarda, né? Mas você também tem consciência que você vai levar uma multa e vai onerar no seu orçamento. E também com relação ao cigarro, né, Vitor? Que antigamente se fumava muito mais, o cidadão fumava muito mais. Hoje você tem aquela consciência pela prática da publicidade excessiva e pela ligação hospitais, agentes de saúde, multiplicadores. Isso falta no meio ambiente, isso falta incentivo das empresas, a ligação com nós profissionais e outros agentes multiplicadores que passem para a sociedade a necessidade da mudança de hábito, né, pelo consumo sustentável. E, Valdson, a gente tudo passa por uma questão de adaptação. Né? Hoje a necessidade de a gente falar sobre consumo sustentável é para fazer com que a população ela possa se adaptar a um novo cenário. Infelizmente hoje, quando a gente chega no mercado, você vai fazer até suas compras de casa, muitas vezes você não se atenta à qualidade do produto, ao tipo de embalagem que aquele produto está utilizando, mas você se atenta muito mais ao preço. Quanto que eu vou pagar por esse produto? Mas, mais importante ainda do que o preço, é saber de onde vem esse produto e para onde ele vai. Todos esses selos que a Fabiana mostrou, se você tiver só a curiosidade, partindo pela prática, de você poder pegar o produto nas mãos, ler, que nós não temos esse hábito. A gente não lê nem o rótulo, né? A composição. Exatamente, a gente não lê a composição muitas vezes do alimento que a gente vai consumir. E aqui a gente fala também de muitos produtos perigosos, que muitas vezes tem informações lá que pode evitar um acidente em casa que muitas vezes você não sabe. Então, se você tem essa consciência de você dar uma lida, saber de onde vem, para onde vai, você começa a ter hábitos sustentáveis. E a partir daí você começa a criar uma cultura dentro da sua família, que você vai levar para o seu trabalho, que você vai levar para a sua faculdade, você vai levar para a escola dos seus filhos, para que possa incentivar as futuras gerações a ter esse hábito sustentável. Um simples comentário sobre sustentabilidade é que a gente sofre hoje aqui na nossa cidade com a mobilidade. E a gente vê que nossas redes de drenagem elas não estão suportando a quantidade de chuvas porque a gente tem muito lixo acumulado. Mas quantas vezes você já utilizou algum saquinho que tem no seu carro para colocar um bombom ali? Para colocar um saquinho de bombom, colocar um canudo, colocar um produto que... Ah, Vitor, mas só esse produto vai fazer aquele estrago todo? Mas imaginamos, somos centenas de milhares da população que se juntar
realmente vai trazer um transtorno bem maior. Então, acho que tudo passa pela educação e você se condicionar a fazer. O pior é ouvir algumas desculpas, Vitor. Tem gente que fala que joga, né, o lixo pela janela do carro, ou do ônibus, ou enfim. Joga para gerar emprego, porque se não tiver o lixo, o gari não vai fazer a varrição ali daquele espaço. Isso é pior. É pior, é pior. Porque eu acho que isso é uma desculpa que não cola mais nos dias de hoje. Não é uma política que vai aplicar nos dias de hoje. Qual outro exemplo que a gente poderia mostrar para quem está em casa que existe a preocupação, né, das empresas e também da Ecopere, né, para contribuir com o meio ambiente? Ações que devem pegar, né, que devem fixar na mente de quem está em casa nos acompanhando, porque muita gente às vezes acredita que é moda, porque às vezes viu um artista falar sobre uma ação, mas não é só moda, né? É preciso repensar, é preciso colocar isso em prática sim, não porque é bonito, mas é porque tem uma finalidade para aquilo acontecer. Correto, Valdson. É uma coisa já hoje em dia palpável, né? Então, quem é que não tem um cartão de crédito, débito em casa já inutilizado, né? Pós-consumo? Então, o cartão de crédito hoje, como eu estou trazendo aqui, ele é em PVC e ele é um cartão 100% reciclável. Temos hoje pontos aqui em Recife que se chama o Papa Cartão, que você, além dele desconfigurar suas informações em pontos estratégicos, tá? Porque ele desconfigura a tarja magnética e o chip e tuas informações no cartão, ele corta em sete tiras, ele desconfigura, ele dá a segurança que tuas informações estão sendo descaracterizadas, mas também que o teu cartão está indo para um destino correto, entende? Então, quando você coloca o teu cartão, é manual, não usa energia, gira a manivela, teu cartão é depositado e já vira resíduo. Desse resíduo, a gente coleta, vai para alta temperatura e formam chapas. Das chapas, né, mais ou menos 30 por 30, eles depois são transformados em novos produtos, seja porta-lápis, porta-copo, réguas, marcadores de página. Então, são infinidade de produtos, tá, que são utilizados a partir do cartão, do descarte correto, né? Porque aqui é um PVC 100% reciclável e aqui é um produto 100% reciclado e transformado, né, pela logística reversa, né, através do Papa Cartão, que tudo se inicia no coletor, mas que dá rastreabilidade e dá o resultado final, né, que é um novo produto para o mercado e que depois esse produto, após ser consumido, vai de novo para a cadeia produtiva e vai fazer parte do processo para ele ser retransformado e assim sucessivamente. A questão do custo dentro do processo. Para os empresários que estão assistindo a gente em casa hoje nós somos carentes em empresas que possam fornecer produtos à base dos reciclados. E poucos sabem que os municípios, existe uma lei municipal que ela prioriza produtos reciclados. Então, se você hoje participa de licitações, concorrências, que vai querer prestar serviço hoje para o estado ou para o município, existe um incentivo para que, se seu produto for reciclado e você comprovar que ele é reciclado, você tem prioridade na sua contratação. E poucos empresários sabem disso e pode estar perdendo até uma oportunidade de fazer um grande negócio e fazer muito bem ao meio ambiente. No caso do reaproveitamento dos cartões, né? Virou esse suporte para copo, né? O porta-copo. Isso pode ser utilizado no ambiente doméstico? Sim. Com toda certeza, em casa pode-se utilizar isso para receber visitas, para você ali fazer, né, uma boa recepção, mas também no ambiente público também, esse tipo de produto também pode ser adquirido, já que o Vitor falou para a gente, né, você pode concorrer a licitações e vender produtos para uma prefeitura, por exemplo. Com certeza, que já dá um marketing sustentável para a tua empresa, para o órgão público que você representa. E esse marketing não é apenas para dizer que você está cumprindo ali algumas exigências e está de acordo com a lei, mas para você mostrar que você se preocupa com a geração de hoje e com as gerações futuras. Porque se a gente continua a poluir nosso planeta, futuramente... E é o que eu falo, qual será o cenário, né, futuramente? Tem como a gente refletir um pouquinho sobre isso? É como a gente fala, é o exemplo, né, Valdson? Nossos políticos, toda a classe política, são eleitos por nós. São nossos representantes. E se a gente enxerga neles que eles utilizam produtos reutilizados, reciclados,
para a gente dizer, poxa, se o cara está usando, por que eu não vou usar também? Então, parte de casa. Eu acho que aquela política de casa eu levo à praça, eu acho que é bem aplicada, principalmente na questão do meio ambiente. Se a gente conseguir essa conscientização e os órgãos públicos, empresas privadas se unirem em prol de um só objetivo, garantiremos aí um futuro bem mais tranquilo, sem tanto dano ao meio ambiente. A educação ambiental fazendo parte ali, né, da educação infantil, Sim. por exemplo, Processo vale forte. muito, mas também da educação doméstica, quando Sim. essa criança vê a figura maior dentro da casa dele, né, o pai, a figura da mãe também, Com toda utilizando e certeza. tendo essa preocupação, Sim. com certeza, né, ele vai ser multiplicador da informação. Ele vai fazer questão E de falar quando com o os pai, amigos. muitas vezes, ele não utiliza e a criança aprende na escola, a gente já viu isso em vários cenários. Faz, papai, não jogue fora, papai. A criança, ela começa... Ele toca, a utilizar. consegue tocar Exato. no adulto. Mas para a gente chegar nesse nível, a gente já passa para outro cenário, que aí você tem que ter um profissional capacitado, você tem que dar importância, relevância verdade. à questão da educação Do ambiental nas saber escolas. conscientizar. Exato. Algumas escolas, a gente Entendi. sabe, inclusive escolas públicas, elas têm algumas hortas, fazem algum tipo de compostagem, mas não é dada aquela visão maior para aquele problema. Só um dado estatístico, hoje, em termos de nível de Pernambuco, temos poucos municípios com cerca de 50% de saneamento básico. E você sabe que o saneamento básico e a água, é o nosso bem que não é durável. A gente pode perder a todo momento, a gente pode ter uma escassez de água como está tendo em São Paulo. E aqui a gente já sabe que no Agreste a gente está utilizando vários tipos de tecnologias para tentar trazer a água. Por que não a gente fazer esse uso sustentável da água em casa? Aí daqui a pouco a gente vai ensinar de que forma se faz esse uso sustentável da água em casa. Fechar a torneira é um primeiro passo e muito importante, mas tem outros passos também, né? Que pode se fazer isso. Daqui a pouco a gente fala sobre essa questão da água. Agora a gente vai mostrar para quem está em casa práticas de consumo sustentável que podem, né? Você pode adotar no seu dia a dia e pode sim fazer toda a diferença. Vamos mostrar algumas telas, né, dessas atitudes que você pode fazer aí em casa, adotar para fazer a diferença. Práticas de consumo sustentável que podem ser adotadas com toda certeza no seu dia a dia. Não é nada aqui fora da sua realidade. Vamos mostrar aqui o primeiro ponto, né? Fazer a reciclagem do lixo, de materiais plásticos, né? Metais e papéis, fazer uma separação. Se seu prédio, né? Ou se você mora em casa, o prédio, às vezes, muitos prédios têm essa preocupação em colocar lá embaixo, né? No hall do prédio, coloca lá os coletores com as cores específicas e os nomes ali, né, de cada um material que vai ser depositado. Mas se o prédio não faz isso, você pode fazer em casa. Se a coleta do seu município não recolhe de forma assim o lixo reciclável, você pode levar em algum ponto. Tem alguma dica para a gente colocar, né, para quem está em casa, praticar? Eu sei que na Agamenon Magalhães tem, né, um espaço onde você pode levar o seu lixo separado lá. Existe sim vários pontos, né, na cidade, também até em shoppings. Né, você no estacionamento de um shopping na cidade tem os coletores específicos para determinar por tipologia de resíduo, né, o papel, papelão, vidro, metal. Mas infelizmente ainda falta, o coletor por si só não fala, né? Então precisa-se não só colocar um coletor, seja no âmbito privado ou nos condomínios, mas também haver palestras de conscientização do para que você tem que colocar, para onde vai e por que é necessário. Eu sou uma pessoa muito crítica e quando eu passo por uns coletores, eu olho se realmente dentro dali onde tem o papel, se só tem papel e não tem papel. Tem outros tipos de resíduo, tem café, tem água, então já se mistura, e como falei logo no início do programa, o valor daquele resíduo que seria beneficiado já perde valor, porque ele, quando for triado, ele já está com decomposição, entende? Aí por desinformação, às vezes por má fé também que a pessoa vai... Também, por vandalismo, também, claro, mas eu acho que a gente não pode também se acomodar pelo vandalismo, sim fortalecer a boa prática, né? A boa prática, mas infelizmente nosso comodismo, estamos aqui com um exemplo, eu estou aqui com um canudo. Sim. E aqui próximo a mim tem um depósito, um coletor, um exemplo, papel. Mas eu sei que ele está aqui próximo e eu sei que o outro para plástico está em outra sala. Então, para mim, por comodismo, eu vou jogar o meu canudo no coletor mais próximo. E você não se interessa por saber o que é que tem dentro, e sim
pelo seu comodismo em É como se se dissesse, eu livrar já estou do fazendo lixo. meu papel em descartar aqui, Isso. no lixo. Eu não preciso... Estou me livrando, não estou jogando no chão, estou me livrando, mas não é por aí. Você tem que saber onde realmente deve, para cada tipo de resíduo, né, depositar o teu lixo, porque ali vai ser beneficiado. Para quem não sabe, Valdson, todo município ele tem uma política de resíduos sólidos. Sim. E que muitas vezes ela não é aplicada. O que eu sinto hoje no cenário, que eu presto consultoria para algumas empresas, empreendimentos, e a gente entra em algumas comunidades e a gente vê muito na mídia também falar o seguinte, mas poxa, não tem um coletor aqui perto de casa. Então, o pessoal escolhe aquele terreno baldio, escolhe aquele cantinho de parede, de muro, e começa a transformar aquilo num depósito de lixo. Na verdade, ela está fazendo o mal para ela mesma. Mas, se você atentar para essa política e se você trouxer um pouquinho de informação, o que significa hoje para o município um papa-metralha, grosso modo, para quem não conhece, é um coletor de resíduo, mas vamos começar a coletar? Aí a gente começa a criar a política de você separar. Você informa como deve ser separado, e fazer, a sua comunidade está aqui, tem um líder comunitário, tem um vereador do seu bairro, coloca aqui, bonitinho, vai colocar ali e a gente vai começar a fazer primeiro a coleta. E a gente começa, junto com as escolas de educação, a fazer a separação. Porque nesse tipo de separação você tem pasta de dente, você tem lubrificante, você tem óleo de cozinha, que se misturar em alguns resíduos desses, você vai ficar até meio complicado para você fazer a gestão posterior. Agora eu vou pedir licença aqui aos convidados, vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Voltamos com mais assunto do dia aqui no programa. Hoje estamos falando sobre consumo sustentável. No bloco anterior, estávamos exibindo aqui, né? Essa tela a gente vai conferir agora. Olha só, com dicas de que você pode fazer em casa, né? Práticas de consumo sustentável que podemos adotar no nosso dia a dia, nada fora da nossa realidade. A gente falou sobre essa questão da reciclagem dos materiais. O próximo tópico fala sobre a transformação de resíduos orgânicos em adubo. Isso aqui é muito interessante. A gente mostrou um exemplo do Ceasa, né, que já tem essa preocupação em transformar os resíduos orgânicos em adubos. E a gente vai explicar para quem está em casa que não conhece ainda, né? Porque esses resíduos levam esse nome de orgânicos e podem ser transformados em adubo. A gente já explica duas coisas em uma só. Quem é que nos ajuda? Vitor, Fabiana? Vitor, falando sobre orgânico, é tudo aquilo que a gente consome e aquilo que a gente descarta que o meio ambiente ele pode degradar. O que seria casca de banana, resto de verdura, frutas, saladas, inclusive até os rejeitos humanos, como as fezes, é toda uma parte orgânica. Mas trazendo mais para um cenário de você estar em casa e poder fazer a separação desse resíduo orgânico, existem práticas. Porque hoje, quando você mora em casa, em apartamentos, você tem jardim, você tem, às vezes, tem uma horta, que é até legal você criar, você consumir aquele produto fresco. Para quem teve essa oportunidade, é muito bom, é muito mais gostoso. Você pode fazer um adubo totalmente orgânico. E isso, para a comunidade, é muito interessante, porque você conserva esse produto, você faz uso de alguns aditivos, você deixa ele exposto, abre. Existem técnicas que, inclusive, na própria internet é bem simples de você fazer, porque você precisa misturar junto aí a terra, a areia, para que ele possa fazer essa degradação, os micro-organismos, e transformar no adubo. Então, para a questão, já passando também um pouquinho para a questão do consumo e energia, se aplica muito mais... tópico aqui, né? Se aplica muito mais a questão das empresas. Porque hoje você tem como transformar, nesse processo de decomposição do composto orgânico, é gerado gases. E esses gases, são muito nocivos ao efeito estufa e essas alterações climáticas que a gente encontra hoje no nosso país e no mundo, mas ele pode ser canalizado e transformado em uma fonte de energia, principalmente para as grandes empresas e as grandes indústrias, catalisando isso em energia elétrica e transformando esse ciclo, como a Fabiana tinha falado no bloco anterior, em um ciclo renovável, né? Onde você pode estar tendo benefício de várias formas possíveis sem estar agredindo o meio ambiente. E de que forma, né? Em casa também a pessoa pode diminuir aí o consumo da energia. Além de apagar, né, as lâmpadas ao sair do cômodo, o que mais pode ser feito? Tentar arejar o ambiente, tentar... Para você, casa, apartamento, você tem um planejamento, existem projetos para isso. Então, se você está fazendo sua casa, muito especificamente residência,
eu quero fazer, eu contratei um arquiteto e tal. O profissional, ou até às vezes seu pedreiro, seu mestre de obra tem muita expertise no assunto, mas eu aconselho que contrate realmente uma empresa certificada, que vai lhe dar uma garantia de estabilidade do seu imóvel. Voltando, para você ter uma economia maior de energia, você tem pontos estratégicos dentro da sua residência, a partir do tamanho dela, que você, muitas vezes durante o dia, você não precisa ligar a luz. Você só vai ligar a luz a partir das 17, 18 horas, porque tem uma janela ali que propicia aquela entrada de luz para a diminuição do seu consumo interno de energia. Isso é uma prática que pode ser feita e que não custa nada. É só uma questão de planejamento. Você abrir uma janela, fechar uma porta, abrir uma porta, pode ser, você consegue uma redução considerável nessa taxa de energia. Ok, vamos à próxima tela, falando ainda sobre essas práticas, né? Práticas sustentáveis, você pode adotar na sua casa, levar sacolas ecológicas aos supermercados, isso aqui é muito interessante, muita gente tem o hábito de ir ao supermercado e quanto mais sacola se pega lá, né, melhor, porque essa mesma sacola às vezes serve para descartar o lixo, mas vamos tentar tirar esse... Isso. Fabiana. Concordo, Walson. A sacola ecológica, muitas vezes, não é mais aquela sacola plástica, tipo camiseta, que os supermercados utilizam, né? Eles mesmos vendem lá, expõem lá umas sacolas já específicas, coloridas, para você adquirir e sempre que retornar, que for no supermercado, levá-la. Mas nem pelo nosso dia a dia, a gente não vai lembrar de pegar essa sacola, levar para o supermercado, fazer nossa feira. Então, o adequado seria, hoje a maioria dos supermercados dispõe das caixas de papelão, tá? Então, você coloca a sua mercadoria dentro das caixas de papelão e leva para sua residência. Outra opção é, como eu já falei, das sacolas oxibiodegradáveis, que substitui essas sacolas também ecológicas e substitui também aquelas sacolas de plástico que se degradam há vários anos no meio ambiente, demoram muitos anos a se degradar. Né? E que aí é um vilão para a biota aquática, como você é conhecedor, a tartaruga, enfim, quando a tartaruga vê um plástico no mar, ela pensa que é uma água viva, então ela vai ali para se alimentar. E na verdade não é uma água viva, é uma sacola plástica que aí ela se asfixia, sufoca e morre. Né? E outros seres também aquáticos que também eles são prejudicados. E aí, voltando à temática, eu acho que o fato das sacolas ecológicas eu acho muito bom, mas para aquelas pessoas que têm disponibilidade de sair da sua casa com a sua sacola e ir no supermercado, mas para aquelas que já saem do trabalho, têm uma vida bem agitada, para lembrar da sacola e levar no supermercado é mais difícil. Então, mesmo assim, tente. Mas vamos usar o bom senso. Vamos usar a caixa de papelão do supermercado, né? Então vamos diminuir a prática do uso da sacola plástica ou optar pela oxibiodegradável, que se degrada em menos de 3 anos. Então, acho que é uma prática que fortalece o consumo sustentável. Com certeza. Eu acho que nós, como profissionais e o próprio governo, tem que pensar em facilitar a vida do consumidor. Porque imagina, tu vai sair de casa de manhã cedo para trabalhar, aí vai levar umas 2, 3 sacolas para o seu trabalho, depois você vai pegar um metrô lotado, vai pegar um ônibus, aquele engarrafamento e tal. Então, como hoje já se adaptou, a maioria dos mercados, eles são climatizados. Para quê? Trazer mais conforto à população. Trazer que você se sinta confortável, agradável você estar ali dentro fazendo suas compras, porque é o momento que você vai deixar o seu dinheiro para o empreendedor. Por que não as empresas não adotam essas práticas justamente para facilitar para eles? O que é que o governo hoje incentiva para o empreendedor, para o empresário, para o dono de mercado, para ele adquirir esse tipo de produto, fazer a substituição, ou até a própria indústria que faz o plástico hoje, ela não se adaptar a uma nova realidade e oferecer um produto de qualidade para que o consumidor chegue lá, poxa, essa sacola que eu estou trazendo aqui como brinde, eu estou comprando aqui no mercado, ela não vai agredir o meio ambiente, porque se ela for para o meio ambiente, ela vai passar a ser degradada pelas bactérias como um composto orgânico e vai se biodegradar. Como isso seria interessante e agradável? Eu acho que a comodidade, como a questão você trazer um papa-metralha para deixar perto da comunidade, para ajudar ela a coletar o lixo dela, a comodidade de você trazer isso para a população não é só você chegar e dizer, olha, você tem que fazer isso, porque a gente sabe que, infelizmente, a nossa cultura não permite esse tipo de imposição.
Acho que você tem que trazer o conforto. Venha comprar aqui no meu mercado que você vai ter uma sacola que é biodegradável, ajuda o meio ambiente. E acho que isso é um marketing positivo que é muito pouco explorado nas mídias e eu também acho. E aqui Agora fica a nossa cobrança também. Isso, eu só acho, eu Explore mais também esse acho, marketing. eu concordo com o Vitor, porém seria muito melhor que o empreendedor, que está dando todo um conforto para o consumidor, disponibilizasse a sacola e não vendesse para ser mais oneroso no bolso, porque assim, aí vai de encontro à vontade do consumidor em adquirir aquele produto sustentável, porém o seu orçamento não anda em conformidade com o preço daquele produto. Então, eu acho que, como o Vitor falou, o governo e empresas também têm que, para mudar, para fortalecer a conscientização ambiental, tem que também disponibilizar o produto para o consumidor ele conhecer e fazer jus daquela prática. E não só conhecer e deixar de lado. Mudando aquele conceito de que o cara a pessoa, o governante está lá, ele que manda, ele é que é soberano, não. Ele está lá para servir a população. Sim. Ele está lá para defender os nossos interesses. Isso. Então, se ele entender isso, ele vai fazer, poxa, eu estou fazendo isso, vou fazer esse incentivo porque a população e o meio ambiente vai estar. Se a gente votou, se a gente colocou a pessoa lá, é justamente porque a gente entende, a gente confia no caráter, e a gente entende que ela vai fazer o melhor não só para a gente, mas para nossas gerações, cuidando do meio ambiente. E o acúmulo de lixo, claro que vai reduzir, né? Então, é diretamente proporcional. Com toda certeza, concordo com tudo que foi falado. Vamos seguir aqui para a próxima tela. Olha só, fala agora sobre diminuir a impressão, né, de documentos e utilizar papel reciclável. Você adotando isso, com certeza vai melhorar, né, esse consumo sustentável. Vai melhorar para o meio ambiente. Porque para se fazer ali o papel, algumas árvores são cortadas. Bastante. Com certeza. Várias árvores são cortadas para se fazer esse papel. E se você diminuir as impressões, reutilizar aquele papel também, né? Ou utilizar o papel reciclável, o meio ambiente vai agradecer bastante. Quem poderia destacar esse tópico agora? Eu posso destacar um pouco, à vontade. Por favor, Vitor. Com relação ao papel reciclável, eu sou reciclado, né? Eu sou adepta já. Minha empresa, a Ecoperi, ela utiliza e sempre que a gente pode passar alguma informação digitalmente é muito importante que não haja impressão de qualquer informação e sim, eu acho que só a informação prioritária, a prioridade, o que foi importante realmente deve se imprimir. E quando não mais utilizar o papel, utilize o verso para rascunho, entende? Até ele realmente ser inservível, não ter mais o que consumi-lo. E aí você destina de forma correta, porque ele vai entrar, como eu falei, na produção de novo, no ciclo para produzir novos papéis reciclados, né? E uma coisa que eu só queria enfatizar é que tem empresas que eles têm um material que são encartes, revistas, e que essas revistas são tratadas como um papel misto, né? E esse papel misto, quando misturado ao papelão ambientalmente destinado, né, corretamente destinado, eles são diluídos, eles são agregados, o misto no papelão, para transformação em novos produtos no papel reciclado. Então, até aqueles encartes que você acha que tem várias figuras, que se trata como um papel misto, dá para se utilizar ele agrega no papelão e aí transforma em um papel reciclado. Mas gostaria só de concluir que as pessoas devem deixar de lado aquele papel virgem, o branco, como você falou, né, sobre o desmatamento, a crescente problemática, né, e muitas vezes, a maioria das vezes, falando como consultora ambiental, a maioria das empresas que desmatam para determinado fim, seja para a produção de papel ou outra finalidade, eles não compensam. Então, há essa problemática da não compensação. E quando compensam, o que é compensar? É plantar novas árvores
o que você desmatou, plantar em 5 vezes mais o que você desmatou, plantar 5 vezes mais. Você desmatou uma árvore e você planta 5. Só que essa árvore que você desmatou, que já estava adulta, já estava captando totalmente o gás carbônico, já estava tendo a sua vida, já atingiu o seu ápice, né, de produção, né? Essas 5 que você está plantando vai demorar para chegar na fase adulta dessa. Então, o serviço ambiental que essa aqui estava fazendo, que é captar o CO2, liberar o O2, essas 5 que você plantou vai demorar a crescer e vai demorar a ter o mesmo serviço ambiental que essa foi desmatada. Então, vamos ter essa conscientização da diminuição do consumo do papel, né? Em contrapartida, se caso for necessário a impressão, imprima só o necessário e o importante. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos nossos convidados. Agora vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora tem as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Fique atento e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, olha só, vamos conferir aqui as oportunidades para hoje. 14 vagas para recepcionista, atendente, 14 oportunidades. Exigência que você tenha ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, R$1.000 é o salário. São 14 vagas para recepcionista, atendente. Vamos a outras oportunidades. Olha só, 12 vagas agora, 12 oportunidades para operador de telemarketing receptivo. Exigência que você tenha ensino médio completo, experiência não exigida, R$1.115 é o salário. 12 vagas para operador de telemarketing receptivo. Vamos a outras oportunidades. 5 vagas para mecânico de refrigeração, 5 oportunidades, ensino médio completo, 6 meses de experiência, R$1.300 é o salário. São 5 vagas para mecânico de refrigeração. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, tome nota, é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa, mais uma vez desejo boa sorte nessa busca por uma recolocação no mercado de trabalho. Hoje aqui no programa estamos falando sobre consumo sustentável. Temos algumas participações no nosso WhatsApp. A gente vai começar a repassar essas dúvidas aqui aos nossos convidados. 99209-4819 é o nosso WhatsApp. E a gente tem aqui a primeira participação. Guilherme, que mora em Piedade. Guilherme, queria saber o seguinte. Pergunte aos convidados se eles têm conhecimento de um local onde eu possa descartar corretamente as lâmpadas fluorescentes. Existe um local aqui na região metropolitana onde o Guilherme pode descartar essas lâmpadas? Bom dia, Guilherme. Existe uns coletores, tá? Mas eu acho que a prefeitura recolheu pelo mau descarte, porque infelizmente se você pegar a sua lâmpada fluorescente e depositar em um coletor público, aquele segundo ou terceiro cidadão, quando for depositar a compacta ou a tubular, indiferente, ela pode romper. Então, o coletor em si não pode ficar só, teria que ter uma pessoa ao lado para receber esse material, que é um resíduo classe 1 perigoso, contém em sua composição mercúrio, causa danos ao meio ambiente e à saúde humana. Então, teria que ter uma pessoa ao lado para receber teu material e acondicioná-lo bem, né? E muitas vezes dentro do coletor eles não são bem dispostos, nem bem acondicionados, ninguém vai ter dependendo da profundidade do coletor, ninguém vai ter a disponibilidade nem a altura de colocá-lo bem
acondicionado. Então, hoje em dia, pela Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305/2010, eles obrigam a logística reversa das lâmpadas fluorescentes de responsabilidade dos fabricantes. Então, como foi dado, a ministra do Meio Ambiente, ela assinou, deu um acordo para essa responsabilidade dos fabricantes no recolhimento desses resíduos, das lâmpadas pós-consumo. Então, houve agora um acordo chamado reciclos.org.br, né, que essa organização é dos fabricantes. Você acessa o site reciclos.org.br e você toma maiores informações nesse site ou por telefone. Porém, para as empresas, isso aí eu estou falando sobre o consumidor, né? Infelizmente não podemos colocar eu nem também aconselho colocar um coletor nas redes, nas vias públicas, para não ter esse mau acondicionamento e rompimento, e aí todo o serviço, todo o trabalho ser jogado fora. Uhum. Então, eu aconselho ver essa reciclos.org.br com relação ao teu destino, tá? E se você for destinar alguma lâmpada ou um vidro quebrado dentro da sua casa, por favor, acondicione bem, envolva-o com bastante cuidado, para os garis, quando eles recolhem o vidro, eles não se contaminarem ou não se cortarem, tá? Pela salvaguarda deles. Mesmo eles com luva, a luva também é rompida. Então, tomem cuidado com o acondicionamento no lixo comum. E com relação às empresas, com relação à descontaminação de lâmpadas fluorescentes, as empresas são obrigadas, tá, de destinar corretamente seu resíduo classe 1, seja óleo, lubrificante, lâmpadas fluorescentes. E esse descarte das lâmpadas ocorre pela descontaminação. Eles contratam a empresa, que eles descontaminam as lâmpadas fluorescentes, passando de resíduo classe 1 perigoso para classe 2, tá? E aí, como o mercúrio ele é sugado nessa máquina, e aí ele é transformado em resíduo classe 2, que no caso fica o vidro para ser triado e o alumínio. Uhum. E aí esse vidro, esse alumínio já é beneficiado, já gera renda para os repassadores, tá? Então é esse meu recado para você. Temos aqui mais participações, o Marcos, né, está interagindo, ele que é de São Lourenço da Mata, e ele quer provocar a reflexão. E o Marcos, ele fala o seguinte: consumo sustentável, se reciclagem é saúde, a gente poderia dizer que o Brasil está doente? Isso é cultural? O que é que a gente pode falar sobre isso? Ele fala que reciclagem pode virar obra de arte, é rentável, é lucrativo? São várias perguntas que a gente vai refletir a partir de agora. Primeiro, reciclagem é saúde? Vocês concordam, sim ou não? E se é saúde, o nosso país está doente? Isso é cultural? Sim. Sim, reciclagem é saúde, sim. E temos dados que a cada R$1 investido com saneamento básico e reciclagem, você tem, economicamente falando, R$4 de economia com a saúde. Uhum. Então, se a gente tem boas práticas de reciclagem, recoleta de lixo e saneamento básico, teoricamente você tem menos pessoas doentes e menos necessidade de você utilizar o serviço público de saúde. Uhum. Aí, com relação o Brasil está doente? Bastante. Passa por uma forma de cultural, bastante cultural, mas pode ser mudado. Eu não acredito que o brasileiro ele seja um povo ruim, eu não acredito que o brasileiro queira poluir o meio ambiente. Não acredito. Eu acredito que tudo passa por um ciclo que a gente vai se adaptando para que a gente possa fazer o melhor pelo nosso planeta. Uhum. Mas tudo tem que ter um pontapé inicial. Tanto a gente agir nas escolas, com a educação ambiental, dando enfoque ao professor, uns salários dignos para os professores, incentivos, como a gente passa pelo meio público, que a gente colocou as pessoas lá que já foram faladas por isso, para facilitar a vida da população e trazer para ela uma condição melhor de vida. Nós, infelizmente, passamos por vários crescimentos durante a nossa evolução e hoje temos bairros formados por crescimento desordenado. Esse crescimento desordenado da população é que vai trazer maior conflito com as responsabilidades. Porque a pessoa não está na comunidade ali porque ela optou estar ali. Muitas vezes é porque ali é o único lugar que aquela pessoa tem para se abrigar. Uhum. Se aquela pessoa está ali, entender socialmente qual é o papel dela com relação ao reciclado.
E hoje nós temos algumas cooperativas de catadores de resíduos que sobrevivem justamente da separação desse resíduo. É correto? Eles receberam algum treinamento para isso? Não. O poder público tem que ser mais atuante nesse cenário. Que dá para você trazer uma sustentabilidade, dá para você trazer uma economia, dá para você trazer uma condição digna de vida a partir de um conceito básico, que é a sobrevivência junto com o meio ambiente. E o acondicionamento, só para concluir, o acondicionamento temporário de determinados resíduos bem separados, bem triados, ele colabora para a não proliferação de roedores, entende? Então, assim, é diretamente proporcional. Quando você tem agora o acúmulo de lixo desenfreado, tudo junto, todos misturados, então há o chamativo para roedores e há a crescente também disseminação de doenças. Você que fez essa provocação, essa pergunta, foi muito bem formulada. Deve ser uma pessoa bastante instruída. Eu lhe pergunto também, o que é que você está fazendo para ajudar? Será que você está fazendo essa política em casa? Porque acho que a mudança começa com a gente. Sim. Começa a partir de nós. Muitas vezes a pessoa tem um consumo, tem uma atitude que não é politicamente, ambientalmente correta, mas não porque ela é uma pessoa ruim, mas muitas vezes por falta de informação. Então, se a gente começar, você telespectador que está assistindo nosso programa agora, se você começar a seguir dicas básicas, como fechar o chuveiro, destinar o resíduo corretamente, procurar uma lixeira adequada para você jogar o seu resíduo, quando for no mercado, dá uma olhadinha lá para ver se está comprando aquele produto realmente é certificado, você já está fazendo muito o seu papel, mas não podemos relaxar e a gente tem que cobrar sempre mais, principalmente dos nossos governantes. Temos participações através da linha interativa. Jair Galvão, que mora no Jordão Alto, tem 47 anos, ligou para a gente para participar aqui e deixar a opinião dele. Ele fala o seguinte, deixou o depoimento, ele costuma separar o lixo reciclável em casa, né? A reciclagem também ajuda bastante a gerar renda, por isso que ele faz isso, também pensando no meio ambiente. A gente agradece a participação do Jair Galvão, ele sempre interage aqui com a gente. Um forte abraço de todos que fazem aqui a Rede Brasil de Comunicação e Programação Todo Dia. Obrigado, Jair, pela participação de sempre. Malu Nunes agora, a gente falou da importância, né? Foi até o Vitor que tocou no ponto do incentivo, do reconhecimento maior dos professores. Sim. E a Malu Nunes, ela participa aqui e ela queria saber qual é a maior dificuldade do profissional do meio ambiente. Se é um ramo de profissão, né, que não tem muito reconhecimento, se não tem o reconhecimento merecido. O que a gente poderia falar aqui para Malu Nunes? Bom dia, Malu Nunes. Com relação ao como eu falei num bloco anterior, com relação ao fortalecimento, né, das empresas, do governo, com relação aos profissionais de meio ambiente como um todo, digo, biólogos, engenheiros ambientais, florestais, diversas áreas da ramificação do meio ambiente, né? Mas o que eu quero falar para você é que o fortalecimento dessas empresas, a colaboração do governo em incentivos, em focar em um programa, em um projeto de começo, meio e fim, é o que está faltando para o nosso país. Que agregue, que o governo chegue junto da equipe multidisciplinar de meio ambiente e forme um projeto sólido e que, mesmo com a mudança de governo, haja a continuidade e haja também o seu sucesso no caso, com os resultados. Eu acho muito necessário o despertar do governo para isso. Infelizmente, a gente vê que vários projetos ambientais, eles têm começo, mas não têm fim, né, por conta da necessidade da mudança de governo. E o profissional está apto, sim, a disseminar a informação. Ele está ali pronto, na agulha, só esperando um incentivo e uma ligação, né, um fortalecimento e a validação daquele profissional com relação a disseminar os seus conhecimentos. Por falar em disseminar conhecimentos, tem uma cobrança aqui da telespectadora que não se identificou, mas diz o seguinte: a população precisa saber onde descartar os lixos eletrônicos, por exemplo. Ela fala de pilhas, lâmpadas, computadores e outros, nas áreas mais carentes. Esse descarte de forma correta não existe por conta de falta de conhecimento. Fica a cobrança também aqui ao poder público, né? Em chegar nas comunidades e muitas vezes proporcionar isso. Não tem nem a coleta, né? Quanto mais um resíduo tão específico como o resíduo eletroeletrônico.
O modelo ideal seria para cada comunidade ter um depósito, tá? Para ver a triagem daquele produto que é consumido e que ele é triado e transformado em dinheiro. O modelo ideal seria esse, você ter um lixo eletrônico, o papel, papelão, o plástico, e dali ele ser triado e aí gerar até renda para a comunidade, para aqueles catadores que estão ali envolvidos. Porém, não se vê isso, mas há a logística reversa também dos eletroeletrônicos. Tem aqui o CRC Marista, que é eles recuperam, eles recolhem monitores, computadores, e daí a equipe, eles desmontam o que você acha que é inservível, e eles recolhem os equipamentos ou as peças essenciais e formam um novo produto para o mercado. Então, sim, agora é como você falou, tem a problemática do recolhimento, né, por conta do governo. Não há o encaixe, como eu falei, é necessário ter o governo, empresa e o agente, seja a associação, seja os catadores, os agentes multiplicadores como nós, né, profissionais de meio ambiente, todo mundo tem que estar interligado. Infelizmente, ainda não tem essa liga. Nós temos uma política nacional de resíduos sólidos de 2010, estamos em 2019, e nada se foi feito. Não tivemos aplicação de multas, não tivemos interdições, embargos, e só protelando uma coisa que a gente sabe que vai ter que acontecer. E para você, profissional de meio ambiente, tem área assim para você. Acho que cada um tem que fazer aquilo que é específico. Nós, que atuamos com o meio ambiente, trabalhamos com químicos, engenheiros florestais, engenheiro de pesca, hidrólogos. Então, a gama de atividades... Multidisciplinar, que muitas vezes o poder público ela não dispõe. Vou pedir licença pela última vez aqui aos convidados, agora a gente vai conferir o resultado da enquete. A gente fez uma pergunta no começo do programa, a pergunta foi: você reutiliza os materiais que seriam descartados? Das pessoas que ligaram e participaram, 59% responderam que sim e 41% disseram que não ou que ainda não. Estamos agora na reta final e vamos agradecer a participação dos convidados. Quero dizer que foi um prazer recebê-los aqui no nosso programa. Fabiana Nunes, bióloga e diretora da Ecopere e consultora ambiental. Considerações finais, muito obrigado. Fique à vontade. Eu quero agradecer, né, toda a confiança e disponibilidade em recebermos. E quero falar para você, telespectador, que adquira produtos realmente sustentáveis. Pratique dentro de casa seu hábito sustentável. Mude. É necessário a mudança de hábito hoje já. A partir daí, você vai ser espelho para outra pessoa que não tem essa mesma conduta. E você vai ser um agente, sem querer, querendo, multiplicador. Então, adquira sacolas oxibiodegradáveis, bote no seu lixeirinho do seu carro, destine seu cartão de crédito de uma forma ambientalmente segura e correta, escove seus dentes, ensaboe seu corpo com a torneira desligada. Ao sair do estabelecimento, desligue a luz, desligue seu computador, imprima um papel só o necessário, ou quando tem impresso, use o outro lado. Enfim, mude. Obrigada. Muito obrigado. Também queria agradecer ao Vitor Santos, engenheiro ambiental. Último recado, bem rapidinho. Agradeço a participação aqui, Walson, e esse espaço que a gente teve para falar com a comunidade, nos colocamos sempre à disposição e dizer para você, telespectador, que a mudança começa em você. E vamos entrar agora em 2020, já em ano eleitoral, que você possa colocar aquela pessoa no poder que vai trazer realmente benefícios à sua comunidade, como a gente viu em vários cenários, que é a partir deles e a partir da gente mudando em casa que a gente vai conseguir melhorar o nosso cenário e uma condição de vida melhor para todos nós. Muito obrigado, voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e audiência. Não se esqueça, o nosso novo encontro será na próxima segunda-feira, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente fim de semana, um forte abraço e até segunda, se Deus quiser. Até lá!